Mana Aimi, quando tinha 5 anos, perguntou a Iko o que ele faria e jurou que, ao completar 18 anos, se casaria com ele. Iro Hirose, também com 5 anos, aceitou feliz e até prometeu que naquele momento a transformaria em sua esposa. Vários anos depois, já no terceiro ano do ensino médio, Mana continuava agarrada àquela promessa e levou comida para Ikun, enquanto ele lamentava não ter pensado melhor no que aceitou quando era criança. Ikun protestou que ninguém iria querer se casar com alguém que o amarra a uma cadeira e enfia comida à força nele, mas Mana justificou dizendo que ele só era tímido demais. Enquanto Mana insistia que estava se esforçando para se tornar a esposa ideal de Ikun, ele disse que não precisava ir tão longe só para preparar um almoço para ele. Mana explicou com orgulho que tinha estudado o que era bom para o corpo humano e mencionou ingredientes estranhos, fazendo Ikun se alarmar ao imaginar o que ela tinha colocado na comida. Depois de agradecer pela comida, Ikun deixou claro que, mesmo assim, não tinha intenção de se casar. A negativa atingiu Mana imediatamente, e, entre soluços, ela entendeu que ele estava dizendo que não precisava dela. A cena atraiu a atenção de todos, e, quando alguém perguntou se Ikun precisava de Mana, outro respondeu que sim, enquanto Ikun tentava desesperadamente esclarecer que não quis dizer isso. Antes de fugir do mal-entendido, Mana se atirou sobre ele com um afeto transbordante, e ele só pôde sofrer em silêncio enquanto ela o chamava de brincalhão. Iro lembrou com amargura que, quando criança, chegou a dizer que se casaria, justo quando recebeu seu pai, que voltou tarde para casa dizendo que trabalhava pela família. Mas as boas-vindas ficaram constrangedoras quando as garotas da casa o rejeitaram na mesma hora e exigiram que ele tomasse banho antes de se aproximar, reclamando do cheiro de fumaça. Esse desprezo deixou o pai completamente abatido, e Iro mal conseguiu olhar para ele sem preocupação enquanto o silêncio ficava mais pesado. Então Iro explodiu por dentro e pensou com fúria que ninguém em sã consciência iria querer repetir por vontade própria uma vida daquelas. No dia seguinte, enquanto Iro avançava exausto pelo corredor, duas garotas comentaram que era o Iro Senpai e que, embora ele parecesse mal, ainda achavam ele incrível. Uma delas reuniu coragem de repente e anunciou que ia se declarar para ele, deixando a amiga em completo choque. Embora a amiga tenha lembrado que ele já tinha uma noiva prometida, a garota insistiu que preferia tentar antes de viver arrependida. De longe, Mana a interceptou com uma pressão silenciosa e a advertiu para não se aproximar de Iro se não quisesse se arrepender depois. Pouco depois, Iro confrontou Mana no corredor e perguntou desesperado por que ela era tão obcecada por ele. Mana respondeu com toda a naturalidade que era óbvio, porque para ela a pessoa se casa com quem ama. Mana declarou sem vacilar que se casaria com Iro e que faria o que fosse necessário para conseguir isso. Depois, aproximou-se com uma intensidade inquietante e garantiu que sempre estaria ao lado dele, até quando chegasse a hora de dormir. Na sala de aula, Mana anunciou animada que seria maravilhoso se casar justamente no aniversário de Ikun, enquanto Iro afundava de vergonha. Outra aluna levantou a mão imediatamente e perguntou à professora se alguém podia se casar mesmo estando no ensino médio. A professora explicou com calma que sim, isso era possível segundo a lei, e deixou claro que os estudantes podiam se casar. Mas, assim que disse isso, perdeu o controle e explodiu furiosa ao pensar que jamais permitiria algo assim, mesmo que o país aceitasse. Ao notar a reação da professora, os alunos perguntaram o que tinha acontecido, e ela se recompôs como pôde dizendo que não era nada importante. Por dentro, a professora lembrou a si mesma que precisava manter a compostura e guiar seus alunos para um bom futuro com um sorriso. Então Mana voltou a acender o caos ao convidar a professora para seu casamento com Iro e ainda pediu que ela pegasse o buquê, insinuando que ela continuava solteira. Essa provocação fez a professora explodir de novo e ameaçar arruinar a cerimônia, enquanto os outros imploravam para que ela se acalmasse. A professora, ainda furiosa, lamentou porque aqueles estudantes falavam de casamento enquanto ela nem sequer tinha um par. Com um olhar ameaçador, decidiu que não perdoaria Mana Aimi por tê-la provocado daquela forma. Enquanto se apoiava em sua mesa, pensou que precisava encontrar uma maneira de dar uma lição naquela garota e, ao mesmo tempo, tirar vantagem para si. Então se deixou levar por uma fantasia impulsiva e concluiu que precisava afastar Iro de Mana para ficar com ele para si. Mais tarde, Iro apareceu se sentindo péssimo por causa da comida de Mana, e ela se alarmou ao vê-lo tão mal. Mana quis levá-lo imediatamente para a enfermaria, mas Iro recusou e admitiu que, na verdade, não estava se sentindo nada bem. Quando Mana insistiu com uma ideia vergonhosa sobre cuidar dele na cama da enfermaria, Iro ficou vermelho de vergonha e gritou que ela já sabia perfeitamente a resposta dele. Desesperado e humilhado,
Hiro saiu correndo enquanto amaldiçoava sua situação, e Mana foi atrás dele pedindo que ele esperasse. Hiro continuou avançando pelo corredor em alta velocidade, tentando escapar do assédio e da dor de estômago ao mesmo tempo. Mas, bem no meio da fuga, o mal-estar o venceu e ele acabou vomitando com força no meio do corredor. Hiro abriu a porta às pressas e quase saiu disparado, ainda tentando escapar de Mana e da própria vergonha. Mana continuou correndo atrás dele pelo corredor, ofegante e se recusando a deixá-lo ir. De repente, uma garota pequena se agarrou a Hiro, e ele agradeceu a Tama-chan porque sentiu que ela o tinha salvado de uma situação assustadora. Hiro ficou confuso ao ouvir que a chamavam de Tama-chan, sem entender direito quem era aquela menina. A professora revelou em tom sombrio que, se ele realmente odiava aquela garota, então entendia como era imprudente agir sem pensar no futuro. Depois, ela se ofereceu descaradamente como uma boa candidata para Hiro, insinuando que ela mesma estava disponível. Sem dar espaço para ele reagir, a professora admitiu que, na verdade, sentia atração pelo tipo de pessoa que Hiro era, e ele ficou totalmente em choque. Ela continuou minimizando a situação com um sorriso, como se o problema fosse que Hiro ainda não estava se esforçando o suficiente para respondê-la. Mas, bem nesse momento, a professora sentiu uma presença estranha atrás dos arbustos e sua expressão mudou de repente para medo. Ao ver o que estava escondido ali, soltou um grito desesperado que fez explodir a tensão do momento. Mana irrompeu de repente entre os vidros quebrados e apareceu agarrando alguém, deixando todos gelados com a violência de sua entrada. Do fundo, End the moment takes a uncomfortable turn. Mana apontou para Hiro com fúria e exigiu uma explicação imediata por ele estar tão perto da sensei. A professora, fingindo entre lágrimas, insinuou que Hiro tinha perdido o controle e que ela não tinha conseguido detê-lo, o que fez Hiro entrar em pânico. Ao ouvir isso, Mana explodiu de raiva, chamou Hiro de infiel e ergueu uma faca como se já não pudesse perdoá-lo. Hiro tentou detê-la desesperadamente e implorou para Mana se acalmar, enquanto a professora também se alarmava ao ver que a situação saía do controle. Vendo o perigo diante dele, Hiro gritou por Tama-chan e implorou que ela fizesse alguma coisa antes que tudo piorasse. A professora estalou a língua e culpou Mana pela cena, mas ao mesmo tempo admitiu que não entendia como tudo tinha acabado daquele jeito e tentou impedir que ela usasse a faca. Mana se virou com um sorriso inquietante, disse que agora entendia toda a verdade sobre Hiro e garantiu com calma que não havia problema algum. Então revelou que o verdadeiro problema não era Hiro, mas a culpa de outra pessoa, e essa frase mudou completamente o rumo da acusação. Mana se lançou com um sorriso enlouquecido e decidiu que precisava eliminar aquela ameaça de uma vez, deixando claro que havia como um perigo. A faca saiu voando pelo ar em alta velocidade enquanto o ataque se desviava no último instante. Hiro reagiu na mesma hora, estendeu a mão e conseguiu se colocar no caminho antes que tudo terminasse em desastre. Mana passou direto pelo impulso do ataque e ficou totalmente desequilibrada quando Hiro evitou o golpe. Os dois ficaram ofegantes, e Mana admitiu que tinha estado perigosamente perto de conseguir. Com uma calma perturbadora, Mana explicou que seu impulso violento nasceu no momento em que acreditou que Hiro estava em perigo. Hiro respondeu com um sorriso tenso e garantiu que não ia cair por algo assim desta vez. Mana, ainda confusa e com a faca na mão, perguntou se sua ação realmente tinha servido para alguma coisa. Enquanto ela hesitava, Hiro revelou um fato estranho sobre o corpo masculino para desconcertá-la, e Mana ficou abalada com a revelação. Hiro acrescentou, com um sorriso sombrio, que ainda restava outro problema difícil de explicar. Hiro concluiu com um sorriso sombrio que aquele detalhe não era pouca coisa e garantiu que, em condições extremas, tudo podia ficar absurdo, deixando Mana completamente sem equilíbrio. Mana ficou atônita diante daquela explicação, e sua mente pareceu ficar em branco pelo impacto do que acabará de ouvir. Hiro, vendo sua reação, zombou dela e apontou que ela nem sequer conhecia esse nível básico antes de tentar agir de acordo com suas emoções. Depois acrescentou com dureza que ela nem sequer tinha tentado compreender os sentimentos dos homens e que pelo menos devia estudar um pouco antes de chegar tão longe. Mana baixou completamente a intensidade, ficou em silêncio e absorveu o golpe emocional daquela crítica sem conseguir responder. Enquanto o clima esfriava, Hiro a chamou de esposa com ironia, e do fundo outra voz lhe lembrou que ainda era cedo demais para lhe dar esse título. Mana, ainda tremendo pela confusão, levantou a mão desajeitadamente e tentou se dirigir a Hiro de uma forma muito mais fraca do que antes. Antes que pudesse continuar, outra pessoa a segurou e a interrompeu bruscamente, obrigando Mana a parar justo quando tentava se aproximar.
Com uma risada descontrolada, aquela garota interveio para zombar do momento e comentou em tom provocador que Hiro já estava recebendo a raiva de sua adorada noiva. Sem perder tempo, ela se lançou direto sobre Hiro e o esmagou contra si com uma efusividade agressiva que quebrou por completo a tensão anterior. Mana o chamou para detê-lo, mas outra colega interveio imediatamente, ao notar o estado de suas calças, expôs a situação diante de todos. Hiro reagiu furioso e negou que ele e Mana fossem um casal, e a situação entra em um território para o qual ninguém estava preparado. Tentando se justificar, Hiro mostrou o corte em suas calças e garantiu que só tinha ficado assim por acidente. Depois concluiu com uma explicação desajeitada sobre a causa do volume no tecido, e seu comentário deixou os presentes em um silêncio constrangedor. Em outra sala, Ichigo percebeu que algo estranho tinha acontecido e lembrou que aquela era a sala da Tama-sensei. Quando olhou para dentro, encontrou a sala um desastre, com coisas jogadas por toda parte, e ficou em choque ao ver o caos. Ao se aproximar, viu uma garota completamente encharcada e alterada, então correu para perguntar se ela estava bem. Ela respondeu aos gritos que a água não era própria para beber, deixando claro que estava em um estado de pânico total. Pouco depois, já sentada e mais calma, agradeceu a ajuda enquanto Ichigo observava a cena com exaustão. Finalmente, a garota admitiu que precisava ir ao banheiro imediatamente, e Ichigo só pôde aceitar a situação com resignação. A garota, completamente alterada, disse que ia tentar dar de beber mesmo assim, enquanto Ichigo mal conseguia reagir de tanta confusão e ela continuava fora de controle. De repente, um grito desesperado sobre Tama-sensei explodiu no lugar e deixou claro que a situação estava piorando ainda mais. Com uma calma inquietante, Mana disse que estava bem e depois perguntou se já sabiam sobre Hiro-kun, insinuando que havia algo importante por trás de tudo aquilo. Enquanto avançava sozinha pela noite, Mana decidiu se aproximar mais e pensou que queria saber mais, deixando claro que ainda não pensava em se afastar. Já em casa, o pai de Hiro chegou esgotado do trabalho e reclamou com raiva da mulher que resistia a ele, enquanto Hiro mal respondia de cansaço. Quando seu pai soltou que Hiro era seu único filho, a mulher ao seu lado reagiu com surpresa e o clima ficou constrangedor na mesma hora. Ao entrar, Hiro confessou que tinha tido um dia terrível, enquanto a mulher o recebia e revelava que Mana tinha tido um dia ruim e começava a desmoronar. A mulher chamou Hiro entre lágrimas e admitiu que, não importava quantas vidas vivesse, isso nunca seria suficiente, enquanto Hiro ficava desconcertado e sem saber como lidar com isso. Do chão, Hiro reconheceu que aquela pessoa também estava passando por algo difícil, e a voz de Mana o chamou pelo nome ao notar seu estado. Ao vê-lo assim, a outra garota perguntou se tudo era por causa de Mana, mas Hiro se recusou a aceitar que pudesse ser algo tão simples quanto um triângulo amoroso. Embora mal tivessem passado meio dia convivendo, Hiro já sentia que Mana o tinha deixado completamente exausto. Quando Hiro perguntou o que aquilo tinha de tão genial, Mana se animou como se, para ela, tudo estivesse saindo perfeito. Depois Mana propôs que entrassem juntos no banho, e Hiro ficou paralisado ao sentir que tudo saía ainda mais do controle. Desesperado, Hiro pensou que Mana estava tentando acabar com ele, e não conseguia entender por que ela queria se casar com alguém como ele. Mana respondeu que Hiro merecia desaparecer, porque segundo ela tinha vivido de forma vazia e ainda assim continuava se comportando como um idiota. Hiro se recusou com firmeza a se casar, mas Mana insistiu que aquela era sua forma de amar e continuou colada nele sem ceder. Mana sustentou que nem tudo podia ser resolvido com lógica e ressaltou que Hiro ainda não entendia as mulheres. Hiro tentou se afastar de tanta intensidade, mas Mana admitiu que quando estava com ele não parava de pensar profundamente, e para ela isso já era uma alegria. Com um sorriso inquietante, Mana garantiu que enquanto ele continuasse vivo e eles pudessem formar uma família, isso bastava para que ela se sentisse feliz. No fim, enquanto alguém comentava que o pai chegava tarde outra vez, Mana encerrou a discussão dizendo que, como sempre, a tragédia era coisa de homem. Hiro disse que finalmente ia tomar banho, mas admitiu que não aguentava mais e que tinha suportado demais por aquele dia, então só queria que Mana o deixasse sozinho por um momento. De repente a campainha tocou, e a interrupção pegou os dois completamente de surpresa. Uma mulher apareceu na entrada e cumprimentou com toda a naturalidade assim que chegou. Ao vê-la, Hiro ficou impactado e a reconheceu na mesma hora como sua mãe. A mãe de Hiro agradeceu por cuidarem dele, mas deixou claro que Mana não tinha por que assumir isso. Assim que ouviu aquelas palavras, e a interação se torna difícil de conduzir. Sem entender totalmente o que estava acontecendo, a mãe de Hiro comentou com calma que ela também podia entrar para relaxar.
Então Mana se apresentou com entusiasmo e disse que tinha vindo visitar a mãe de Hiro. Dentro do banheiro, Hiro sentiu que uma presença inquietante se aproximava e soube que algo estranho estava prestes a acontecer. Alarmado, Hiro reagiu na mesma hora ao notar movimento perto dele enquanto ainda estava na banheira. Hiro sentiu que nem sua casa nem a banheira já eram lugares seguros, e pensou que, enquanto sua mãe continuasse por perto, sua privacidade estaria perdida. De repente, Hiro gritou de susto ao notar algo inesperado, e Mana também soltou um grito que deixou tudo ainda mais caótico. Ao ficar sozinho por um momento, Hiro afundou na água e aproveitou uma breve sensação de liberdade. Já em seu quarto, Hiro pensou que até na escola Mana continuava grudada nele, e sentiu que quase não lhe restava mais espaço próprio. Enquanto lembrava que desde criança se sentia atraído por coisas estranhas e que nunca viu isso como um defeito, Hiro admitiu que, ainda assim, preferiria uma garota normal e tranquila. Hiro pensou que gostaria que ela expressasse seus sentimentos de uma forma mais estável, mas ao olhar para baixo descobriu Mana escondida e a ouviu insistir que queria conhecê-lo mais. Chocado ao vê-la ali, Hiro exigiu saber por que ela estava em um lugar daqueles, e Mana respondeu com toda a calma que tinha saído da água porque quase se afogou. Sem a menor vergonha, Mana se apresentou como se falasse diante de uma autoridade e disse que, em termos simples, entre os dois havia uma situação complicada. Hiro entrou em pânico e tentou detê-lo imediatamente para que não continuasse dizendo coisas comprometedoras, enquanto Mana seguia se agarrando àquela explicação. Mesmo desesperado, Hiro ficou preso pela intensidade de Mana, e ela se mostrou estranhamente fascinada ao ver que sua reação só aumentava a tensão entre os dois. Mana, corada e tremendo de emoção, declarou que a partir daquele instante faria tudo o que pudesse para cuidar de Hiro. Hiro protestou dizendo que a vida também era dele, mas Mana insistiu que já estavam preparando o registro de casamento e que, se ele assinasse, ela até adotaria seu sobrenome. Ao ouvir tamanha loucura, Hiro ficou atônito, justo quando uma voz próxima comentou com ironia que as tarefas domésticas seriam mais fáceis para uma irmã mais velha. Então apareceu o pai de Hiro e defendeu essa ideia com intensidade, assegurando que o único homem que devia entrar para a família era o próprio filho. Enquanto se afastava com frieza, a mulher ao seu lado deixou claro que já não lhe restava afeto por ninguém além do filho, e o pai lamentou que mesmo chegando cansado do trabalho ela o tratasse assim. Longe de desistir, o pai gritou que não pensava em entregar Hiro, mesmo que isso lhe custasse tudo, e lembrou que um menor não podia se casar sem a permissão dos pais. Mana observou desconcertado enquanto o pai, totalmente alterado, jurava que é claro que teria de entregar Hiro, como se defendesse algo que lhe pertencia. Com um sorriso inquietante, o pai anunciou que a partir de abril do próximo ano Hiro já não precisaria de permissão para se casar. Hiro ficou paralisado e confuso com aquela declaração, até que uma voz conhecida o chamou do lado de fora da casa. Ao olhar, encontrou Mana ajoelhada e radiante, desejando-lhe bom dia e chamando a si mesma de futura esposa de seu noivo. Hiro se recusou com todas as forças a se casar e disse que não o faria nem que isso destruísse, enquanto exigia saber por que Mana estava tão desesperada. Olhando para o pai, Hiro declarou que a ideia de que o casamento destrói a felicidade não era ilusão nenhuma e cobrou de Mana porque ela continuava tão apegada a esse sonho. Totalmente alterado, Hiro afirmou que jamais queria terminar como seu pai e acusou aquele homem de ser obcecado pela própria família. Então o pai de Hiro caiu no choro, gritou seu nome e implorou que ele não o abandonasse. Enquanto Hiro chamou de mentiroso, Mana interveio com calma e garantiu que não havia problema, porque seu amor por Hiro duraria para sempre. Hiro insistiu que não permitiria que sua vida acabasse assim e concluiu dizendo que as mulheres mudam depois de se casar. Mana, com uma intensidade inquietante, pediu que ele não dissesse que ela poderia traí-lo e prometeu ficar ao seu lado sem jamais abandoná-lo. Hiro tentou encerrar a conversa dizendo que tudo aquilo eram apenas palavras, e a cena ficou constrangedora, sem saída fácil. Já sentados à mesa, Mana deduziu que a razão pela qual Hiro detestava o casamento era porque seu pai era rejeitado daquela forma. Impactada com sua própria conclusão, Mana murmurou que então o problema era a mãe de Hiro e perguntou diretamente por que ela odiava o pai dele. Mana ficou em choque ao ouvir que a figura materna de Hiro nem sequer era humana, e Hiro concluiu dizendo que aquele sujeito também não era seu verdadeiro pai. Ao ouvir isso, Mana sentiu que toda a imagem que tinha de Hiro desmoronava e mal conseguiu processar. Enquanto o pai de Hiro carregava Rose-chan como se fosse sua filha, Mana ficou horrorizada ao notar que ele até a levava dentro de uma bolsa escolar. Quando ouviu o homem chamar a boneca de Rose-chan com um carinho exagerado, Mana ficou completamente desconcertada. Em meio à sua confusão,
Mana entendeu tudo da pior forma e acreditou que Hiro estava falando de uma proximidade estranha com Rose. Então ela explodiu em gritos, acusando o pai de Hiro de ter feito algo imperdoável. Presa naquela ideia absurda, Mana concluiu entre lágrimas que Hiro tinha passado por algo terrível dentro da própria família. Hiro tentou contê-la e explicou que só estava se referindo a como seu pai tratava essa suposta filha, mas Mana continuou completamente fora de controle. Ainda alterada, Mana disse que lamentava ter pensado mal, embora logo em seguida tenha dito que então queria demonstrar seu apoio naquele mesmo momento. A cena piorou quando a professora apareceu empunhando uma faca, tremendo de ciúme e se perguntando quem tinha mais influência sobre Hiro. Ao ouvir Mana chamá-lo com tanta intimidade e mencionar aquele gesto, Hiro se engasgou de surpresa enquanto ela o olhava com intensidade. Mana imaginou uma cadeia absurda de perigos e ataques emocionais, mas no fim decidiu que precisava manter a calma pelo bem de Hiro. Aproximando-se de repente, Mana pediu a Hiro que olhasse só para ela e disparou que queria ocupar um lugar único na vida dele naquele momento, deixando-o completamente paralisado. Transbordando de emoção, a professora irrompeu alterada e garantiu que as duas já não podiam conter sentimentos tão intensos. Hiro tentou mudar de assunto desajeitadamente, mas a tensão já tinha explodido por completo. Da entrada, o pai de Hiro apareceu amarrado e com aspecto miserável, enquanto Mana entrava em pânico ao pensar que ele tinha sido trancado na casa de Hiro. Sem demonstrar remorso, a professora explicou que apenas o tinha tratado como um delinquente comum, e Hiro gritou que aquilo era um crime gravíssimo. A professora, completamente fora de si, comemorou ter capturado quem chamou de rival suja e se gabou de que ninguém a descobriria. Em meio ao forcejeio, vários objetos pesados caíram no chão e o estrondo fez tudo parecer ainda mais perigoso. Ao ver o pai de Hiro reduzido àquele estado e ouvir que ele estava completamente sozinho, Mana ficou paralisada e mal conseguiu reagir. Dominada pelo ciúme, Mana se lançou em direção a Hiro e jurou que não permitiria mais nada, enquanto o chamava em desespero. Já de saída, Hiro anunciou que estava indo embora, e a professora pediu que ele tomasse cuidado com Mana, deixando claro que a tensão continuava acesa. A professora se aproximou com um tom inquietante e perguntou a Hiro se finalmente estava pronto para expressar seus sentimentos. Hiro reagiu em pânico e exigiu que ela parasse de falar desses assuntos na frente dele, completamente sobrecarregado por tudo. Mana olhou para a professora com desconfiança, e Hirose, aliviado por não estar sozinho, comentou que até sua irmãzinha também tinha chegado. Hirose se agarrou a Mana com entusiasmo e disse que suas irmãs deviam se dar muito bem, enquanto ela respondeu com uma risada tensa. A professora, sorrindo com uma calma inquietante, comentou que se elas se davam tão bem, então muitas coisas poderiam acontecer entre elas, e Mana ficou confusa. Ao olhar de soslaio, Hirose acidentalmente achou que tinha visto algo que não devia e ficou paralisado com o choque. Tentando se justificar, Hirose disse que, pelo jeito de se vestir e pela aparência jovem, era normal se confundir com sua idade. Em meio à conversa, Hirose perguntou que tipo de roupa ela usava, e Mana, irritada, lembrou a ele que estava falando da própria irmã. Mana percebeu que a garota começou a tremer de repente e comentou, surpresa, que já conhecia aquela reação. A professora confirmou com um olhar intenso que conhecia muito bem aquele estado, deixando os outros ainda mais inquietos. Enquanto caminhavam juntos, Hiro disse que se Rize-chan desmaiasse todos estariam em apuros, e Mana insistiu que ele precisava se apressar com a comida. A professora interveio com calma e disse que não precisava correr tanto, porque ainda estavam em tempo. Hiro confessou que seu corpo não estava se sentindo bem, e a professora respondeu que já sabia exatamente por que ele estava assim. Com um sorriso tranquilo, a professora explicou que naquele dia o efeito tinha sido mais intenso do que o normal, e Mana, alarmada, perguntou se aquilo sequer era legal. A professora justificou o ocorrido dizendo que às vezes o corpo reage pior depois de um dia difícil, e Mana admitiu nervosa que também queria provar uma pequena porção. Hiro entrou em pânico e se lançou para impedi-la, deixando claro que aquilo não era algo que ela deveria comer. Quando Hiro tentou negar, Mana sorriu com malícia e perguntou se ele realmente esperava encarar aquilo com tanta calma. A professora concluiu em um tom alegre que da próxima vez prepararia algo melhor, enquanto Mana, desesperada, exigia que ela parasse de uma vez. Hiro viu seu pai aparecer de repente, enquanto ele, Mana Aimi e a professora ficavam paralisados com o impacto. O pai de Hiro avançou na direção deles com uma presença intimidadora, deixando claro que finalmente tinha encontrado Hiro. Hiro e Mana Aimi reagiram com um grito de surpresa, enquanto a professora observava em silêncio o caos que já vinha vindo.
O pai de Hiro avançou furioso e exigiu saber o que seu filho estava fazendo lá fora quando supostamente já deviam tê-lo levado à força. A professora, nervosa, admitiu que talvez tivesse sido melhor levar Hiro desde o começo em vez de deixar tudo se complicar assim. Em meio à confusão, Hiro entendeu que seu pai estava obcecado em mantê-lo como uma posse e decidir seu destino ao lado dele. Sem lhe dar escapatória, o pai de Hiro segurou com força e afirmou seu controle de um jeito que deixou a situação ainda mais tensa. Enquanto a professora ficava congelada, o pai de Hiro declarou que ele iria com ele e que Hiro podia continuar vivendo tranquilamente com Mana Aimi. Hiro rejeitou essa ideia e imediatamente confessou que preferia viver sozinho a continuar suportando aquela loucura. No fim, o pai de Hiro ficou imóvel ao lado dele, como se toda a tensão tivesse finalmente chegado a um ponto decisivo. Hiro ficou gelado diante da reação perturbadora de seu pai, e o clima ficou tenso imediatamente. Mana Aimi pediu a Hiro que medisse suas palavras, e a situação ficou constrangedora. Completamente alterado, Hiro tentou esclarecer que não estava falando sério, enquanto seu pai sustentava que aquele acordo já estava decidido. Encurralado pela situação, Hiro gritou que já não entendia mais nada, mas seu pai continuava obstinado a viver junto com ele. A professora soltou uma gargalhada ao ver o desastre, e Hiro exigiu que ela parasse de zombar. Mas a professora se afastou minimizando tudo, chamou aquilo de briga sentimental e deixou Hiro preso outra vez com seu pai. Com um sorriso inquietante, a professora declarou que tudo era uma situação sem saída e voltou a fixar a atenção em Hiro. Hiro olhou em pânico para a professora e para seu pai, incapaz de decidir qual dos dois dava mais medo. A professora garantiu que ajudaria Hiro com prazer, mas logo deixou claro que esperava casamento em troca. Justo quando a pressão voltava a se fechar, uma voz chamou por Tama-chan, e todos se viraram para aquela nova presença. A professora, já completamente bêbada, chamou por Tama-chan e se gabou entre risadas de que estava bebendo desde a manhã. Mana Aimi viu que a professora ainda estava ali, furiosa, avisou que não pensava em perdoá-la por ter se metido com Hiro. Hiro ficou paralisado ao ver a professora bêbada, e seu pai admitiu na hora que aquilo era um problema sério desde cedo. A professora se atirou em direção a Hiro com total descaramento e o deixou constrangido sem a menor reserva, enquanto ele afundava ainda mais no desconforto. Hiro e Mana Aimi trocaram um olhar de horror e entenderam ao mesmo tempo que a professora tinha virado mais um problema dentro do caos. O pai de Hiro avançou com uma presença esmagadora, recusou-se a ceder Hiro e tratou a professora como uma ameaça que precisava desaparecer. Mana Aimi se interpôs imediatamente, chamou Hiro em desespero e enfrentou a professora por tentar se aproximar dele. A professora, ainda rindo, perguntou por Hiro e depois insinuou que ela seria a última opção que restaria a ele. O pai de Hiro aceitou isso sem hesitar e declarou que preferia destruir tudo a deixar que Hiro fosse de outra pessoa. Mana Aimi se agarrou a Hiro com obsessão absoluta, repetindo o nome dele várias e várias vezes enquanto a tensão saía do controle. Encharcado de suor, Hiro implorou que por favor parassem e perguntou o que queriam dele, totalmente sobrecarregado. Enquanto todos olhavam para ele, Hiro tentou apelar para a razão, mas Mana Aimi o acusou de ser cruel por continuar resistindo. A professora voltou a se aproximar com um sorriso intenso, chamou Hiro com doçura e defendeu que os adultos também podiam se apaixonar. Depois insistiu que, se conseguisse um marido atraente, ele só seria dela pela metade, e lamentou que antes acreditasse que uma relação entre adulta e aluno prometia um grande futuro. O pai de Hiro disse com total naturalidade que entendia essa lógica, mas a professora respondeu que, embora pensasse o mesmo, não suportava dividir Hiro com ninguém. A mãe de Hiro observou a cena em choque e deixou escapar que até ela tinha um limite diante de uma loucura daquelas. Hiro gritou desesperado ao ver que Mana Aimi empunhava uma faca de cozinha, e sentiu que já não havia mais como frear o desastre. Ainda assim, Hiro tentou acalmá-la e explicou que não podia corresponder aos sentimentos dela, porque se ela era sua noiva, ele não queria acabar como seu pai. O pai de Hiro ficou paralisado ao ouvir isso, incapaz de acreditar que o próprio filho o rejeitasse como exemplo. Então Hiro tentou encerrar o assunto com um sorriso forçado, pediu que ela fosse feliz com Mana Aimi. Em meio a protestos confusos, ela disse que já tinha entendido. Enquanto duas mulheres se agarravam a Hiro e Rose, ambas tomaram como certo que elas mesmas cuidariam dele, porque já não confiavam em mais ninguém. O pai de Hiro contemplou o caos e concluiu que aquilo já ultrapassava qualquer pessoa normal, enquanto Hiro gritava de dor preso entre as duas. A mãe de Hiro entrou em pânico, exigiu uma explicação e entendeu com horror que toda a briga girava em torno do afeto doentio que sentiam por ele. Exausto e tremendo,
Hiro mal conseguiu chamar por Mana-Emi e por seu pai, como se buscasse ajuda em pleno desmoronamento. Com lágrimas de dor, Hiro implorou que parassem de puxá-lo, porque sentia que seu corpo estava se partindo e já não podia aguentar mais. O pai de Hiro reagiu com uma fúria protetora e o chamou de seu filho precioso, deixando claro que também estava preso naquela loucura. Caído no chão, Hiro só conseguiu se perguntar por que algo assim estava acontecendo com ele, completamente esmagado pela situação. Ainda assim ele reuniu forças para suplicar que todos se acalmassem, enquanto ao fundo continuavam brigando por ele sem ouvir nada. Desesperado, Hiro chamou por Rose para que fizesse alguma coisa, agarrando-se à esperança de que alguém finalmente parasse o desastre. A mãe de Hiro, com o telefone na mão, ficou ainda mais alterada ao pensar que tudo viraria viral e arrematou a humilhação dizendo que os jovens de hoje eram um problema. Hiro gritou que já não podia suportar e voltou a implorar para que parassem, completamente vencido pela dor e pelo caos. Em pleno forcejeio, todos foram arremessados de repente, e o impacto deixou a cena mergulhada em um silêncio atônito. A professora e a outra mulher reagiram sobressaltadas, incapazes de entender o que acabará de acontecer. Hiro ficou caído e destruído, enquanto a mãe de Hiro se aproximou com uma calma estranha, como se finalmente tivesse encontrado uma resposta. Ela olhou fixamente para ele e deduziu que, desde aquela manhã, ele vinha causando problemas por culpa de seu suposto marido. Hiro, ainda alterado, não entendeu nada e protestou ao ouvir que ela dava por certo que ele nem sequer pensava em ir trabalhar. Depois, tentou explicar que seu pai só estava envolvido por causa da situação, e a situação muda para um rumo para o qual ninguém estava preparado. A mãe de Hiro interrompeu imediatamente e o proibiu de responder, impondo sua vontade sem deixar espaço para desculpas. Então o pai de Hiro apareceu já vestido para sair, e o momento toma um rumo desconfortável. Sem perder tempo, a mãe de Hiro ordenou a Hiro que se levantasse e fosse trabalhar, e ele obedeceu às pressas para fugir do conflito. A mãe de Hiro se afastou no mesmo instante e deixou claro que não tinha tempo para continuar com aquilo. Enquanto avançava, lembrou-se de tudo que fazia todos os dias pela família, desde limpar depois do jantar até cuidar do banho, da cozinha e das roupas. Também pensou em como cortava gastos, cuidava das contas e criava os filhos enquanto trabalhava com aquela mão machucada. Depois afirmou que, para suportar uma rotina assim, precisava agir rápido e nunca parar. Hiro e os demais ficaram impactados quando ela seguiu em frente, e alguém entendeu que ela já tinha entrado por completo naquele modo imparável. Hiro se lembrou do que ela havia dito sobre não ter marido e compreendeu que sua situação pessoal era mais complicada do que parecia. Nesse momento, a outra mulher se sobressaltou ao vê-la e perguntou por que a mãe de Hiro estava ali. A mãe de Hiro respondeu com dureza e questionou que tipo de mãe não correria para ajudar se seu filho estivesse em apuros. Hiro, nervoso, esclareceu que aquela mulher era sua mãe, enquanto a outra se apresentou como alguém que havia se tornado a madrasta de Hiro. Sem aceitar essa explicação, a mãe de Hiro rejeitou a recém-chegada e disse que ela era apenas uma intrusa que se aproximara com más intenções. A mãe de Hiro os apressou sem piedade no caminho para a escola e avisou que chegariam atrasados, então Hiro e os demais saíram correndo em meio ao caos. Enquanto avançavam, Hiro lembrou que a mãe de Hiro já havia deixado claro que pontualidade e disciplina estavam acima de qualquer desculpa. Exausta por ter sido obrigada a correr até depois de beber, Mana reclamou com frustração e mal conseguiu manter o ritmo. Ainda assim, Mana reuniu forças e continuou avançando aos tropeços para não ficar para trás. Hiro se alarmou ao vê-la atrás e gritou para que tomasse cuidado, surpreso com quanto ela continuava imprudente. Já na sala de aula, Hiro conseguiu chegar a tempo, enquanto uma colega apontou com irritação que toda a culpa daquela manhã caótica tinha sido de Mana. Essa mesma colega insistiu que todos deviam levar em conta os sentimentos de Hiro, porque acreditava que ele não pertencia a ninguém. Hiro se aproximou confuso quando ela o chamou de repente, sem entender o que ela estava prestes a fazer. Com um sorriso inquietante, a garota propôs que os dois fugissem para um lugar onde ninguém pudesse interrompê-los, deixando Hiro completamente desconcertado. Hiro pediu que ela parasse de agir assim e voltasse para sua própria casa, mas ela respondeu com calma e exigiu saber por que teria que fazer isso. Hiro pensou com angústia que, embora já estivesse completamente desperto, ou melhor, alterado, sua mente ainda não lhe dava trégua. Ao ver Mana-Emi dormindo feliz ao seu lado, Hiro ficou em choque e não conseguiu processar o que estava acontecendo. Tomado pelo pânico, Hiro presumiu que, se alguém descobrisse que Mana-Emi e ele haviam passado a noite juntos, tudo seria mal interpretado na mesma hora.
Outro garoto o confrontou e lembrou que Hiro havia dito que eles nem sequer estavam namorando, deixando-o encurralado pela própria contradição. Hiro reagiu com desespero e disparou que o casamento podia ir para o inferno, enquanto o outro ficava paralisado por uma resposta tão extrema. Agarrado à sua rejeição, Hiro insistiu que não pensava em viver preso àquelas regras familiares, embora o outro tentasse fazê-lo enxergar a realidade. O garoto explodiu e o repreendeu por ter por perto uma garota agradável e ainda assim agir como se o amor não importasse. Depois, mais calmo, admitiu que ele também não queria se casar e que, na verdade, só desejava se apaixonar por uma pessoa especial. Ao ouvir isso, Manaimi abaixou o olhar e se perguntou em silêncio se o casamento era mesmo algo tão terrível. A reflexão a atingiu ao entender que não se tratava de odiar o casamento, mas de querer compartilhar essa felicidade com a pessoa amada. Enquanto as outras discutiam se Mana estava dizendo uma bobagem e se ele não a deixaria ser feliz, Hiro ficou sob pressão ao ver que todas continuavam opinando sobre seu futuro. Uma garota afirmou com entusiasmo que um dia também se casaria, e outra perguntou se por acaso eles já estavam morando juntos, porque isso soava como um casamento próximo. Outra rejeitou por completo a ideia de se casar com alguém desagradável, enquanto mais uma disse que queria escolher com cuidado uma pessoa gentil. Alguém comentou que talvez esse tipo de pensamento nascesse de ter visto problemas demais entre os pais em casa, e outra concluiu dizendo que dava para notar que sua família carregava muitas complicações. Uma garota admitiu com sinceridade que, mesmo que chegassem a se casar, não existia garantia nenhuma de que seriam felizes. Então uma colega se dirigiu a Mana e lhe assegurou com firmeza que ela definitivamente merecia ser feliz, enquanto as demais a apoiavam. Mana ficou imóvel e surpresa, e a situação ficou constrangedora. Em meio ao silêncio da sala, outra garota insinuou que talvez se tratasse de algo completamente diferente e que Mana talvez já tivesse entendido isso. Com um sorriso suave, Mana terminou de aceitar essa ideia e entendeu que o importante não era apenas se casar, mas poder ser feliz de verdade. Mas o caos voltou de repente quando Hiro foi esmagado no alvoroço e gritou desesperado que não pensava em se casar, enquanto ainda lhe lembravam do que havia dito antes.